O que é uma parábola? A parábola é a mistura da realidade com a ficção, de onde tiramos lições para nossos dias atuais. Jesus sempre pregou por parábolas, usando o cotidiano das pessoas para que elas de uma forma pudessem entender suas palavras. Quando ele estava diante de pastores, falava de ovelhas perdidas. Quando diante de agricultores, falava das sementes que caiu em boa terra. As parábolas, especialmente aquelas proferidas por Jesus, são tesouros espirituais que revelam verdades profundas sobre o reino de Deus. A parábola das 10 virgens, registrada no Evangelho de Mateus 25, é uma narrativa que oferece percepções cruciais sobre a preparação espiritual e a prontidão para a chegada do reino dos céus. A parábola das 10 virgens foi contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua volta. A chegada do noivo representa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e as virgens representam a todos nós, que devemos esperar por ele. 10 virgens estavam esperando a chegada do noivo para uma festa de casamento. Todas tinham candeias, que deveriam acender quando o noivo chegasse. Isso fazia parte da cerimônia típica de casamento naqueles tempos no Médio Oriente. 5 das virgens eram sensatas e tinham trazido óleo para suas candeias, mas as outras 5 eram loucas, não levaram óleo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Nessa tradição, a noiva tinha o direito de escolher 10 moças para ser madrinhas de casamento. Porém, essas moças deveriam ser virgens. A função das madrinhas era ajudar a noiva na preparação do casamento. Também era responsabilidade das 10 virgens ficar na estrada segurando as lamparinas para iluminar o caminho para a chegada do noivo. Pois ele vinha à noite, a qualquer momento. Virgindade aqui simboliza santidade. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12 versículo 14. 5 delas eram loucas, e 5, prudentes. Observa que todas eram virgens, porém 5 loucas e 5 prudentes. Qual a definição para loucura? Alguém sem juízo, sem responsabilidade, sem limites, uma pessoa totalmente sem noção que representa riscos à sociedade, alguém que não está apto a entrar em qualquer lugar, pelo seu comportamento louco. Jesus disse que 5 eram loucas. Ou seja, pessoas em perfeito juízo, fazendo escolhas erradas, pois quem é prudente, sempre pensa antes de agir. As loucas, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. O azeite nas vasilhas é muitas vezes interpretado como a graça concedida por Deus, em Jesus, ou mesmo como a presença do Espírito Santo, como selo da salvação na vida do ser humano. De fato, quem não recebeu a graça salvadora nem tem o Espírito de Deus não terá acesso ao reino dos céus. O texto deixa bem claro que as imprudentes aceitaram o convite para ser madrinhas, mas estavam assumindo a função despreparadas, sem reserva de azeite. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas dormiram, porque o noivo estava aparentemente demorando. Deus usa as coisas demoradas para testar a nossa fé. Testar a nossa perseverança. Depois do noivado, o noivo tinha 1 ano para preparar morada para a noiva. O dia do encontro estava marcado, o noivo vinha buscar a sua amada. Porém, o noivo não sabia a hora de vir, pois só vinha com a ordem do Pai. Por isso Jesus certa feita disse, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, veis o noivo. Saiam ao encontro dele. O noivo estava vindo à meia-noite, em uma hora que ninguém imaginava. Assim será a vinda de Cristo. Ninguém sabe nem hora, e nem dia. Temos que ser esse grito, o grito que anuncia que ele está vindo buscar a sua noiva. O grito dos que fala da vinda do Filho de Deus. As virgens prudentes não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou, mesmo após dormirem, porque tinham trazido seu óleo. Mesmo que pareça demorar, permaneça fiel, sempre na graça de Cristo, cheio do Espírito Santo. Quem tem sua vida dedicada a Deus não precisa temer o fim, porque vai estar pronto, de consciência limpa, quando Jesus chegar. As virgens loucas foram surpreendidas em sua insensatez.
Elas poderiam ter preparado o óleo antes da chegada do noivo, mas deixaram o tempo se esgotar. Além disso, tentaram pelos seus próprios esforços garantir a entrada na festa. Quando o noivo chegou, elas estavam ausentes. Já não havia solução para elas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós, como para vocês? Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Não importa a dificuldade, não vende seu azeite, não negocie sua comunhão. Quando o noivo finalmente chega, as virgens loucas percebem que estão sem óleo e pedem às sábias para compartilharem. Contudo, as virgens sábias se recusam, indicando que a preparação espiritual é uma jornada individual. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Enquanto as insensatas buscam adquirir óleo, o noivo chega, e as portas são fechadas. As virgens insensatas são deixadas do lado de fora, perdendo a oportunidade de participar das festividades. Essa parábola destaca a importância da vigilância espiritual, da constante busca pela presença de Deus e do cultivo de uma fé profunda. O noivo representa a vinda do reino dos céus, um evento imprevisível que demanda preparo constante. O fechamento das portas simboliza a separação entre aqueles que estão prontos e aqueles que negligenciaram sua preparação espiritual. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Essa parábola destaca a importância da vigilância espiritual, da constante busca pela presença de Deus e do cultivo de uma fé profunda. O noivo representa a vinda do reino dos céus, um evento imprevisível que demanda preparo constante. O fechamento das portas simboliza a separação entre aqueles que estão prontos e aqueles que negligenciaram sua preparação espiritual. Portanto, a lição teológica desta parábola é clara: devemos cultivar uma fé que vá além da aparência, buscando diariamente a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. A prontidão espiritual não é apenas para um momento específico, mas para toda a jornada da vida cristã. Que possamos aprender com a sabedoria das virgens e buscar, constantemente, a plenitude do reino de Deus em nossas vidas. A referência a Jesus vindo como um ladrão é encontrada no Novo Testamento da Bíblia, especificamente em passagens como Mateus 24 versículo 43 e Apocalipse 16 versículos 15. A frase é usada para descrever o elemento de surpresa e imprevisibilidade associado à segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus compara sua vinda a um ladrão, ele está enfatizando que sua segunda vinda será repentina e inesperada para muitas pessoas. Assim como um ladrão não anuncia sua chegada, mas vem inesperadamente para aqueles que não estão preparados, Jesus sugere que sua vinda será de surpresa para aqueles que não estão vigilantes e preparados espiritualmente. Essa analogia serve como um lembrete para os cristãos estarem sempre vigilantes, fiéis e preparados para o retorno de Jesus, pois não sabemos o momento exato em que ele ocorrerá. Essa é uma exortação para viver uma vida de retidão e fé, sempre prontos para encontrar o Senhor, independentemente do momento em que isso aconteça. Jesus diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Neste contexto, Jesus está descrevendo como será a sua segunda vinda. Ele usa a analogia do relâmpago para ilustrar a natureza repentina e visível de sua chegada. Assim como um relâmpago pode ser visto instantaneamente em toda a sua glória de leste a oeste, da mesma forma será a vinda do Filho do Homem. Essa imagem ressalta a ideia de que a segunda vinda de Jesus será inconfundível e impossível de ser ignorada. Sua chegada será clara e visível para todos, sem margem para dúvidas. Portanto, esse versículo serve como um lembrete para os seguidores de Jesus estarem preparados espiritualmente para o momento da sua volta, pois será súbito e impactante, como um relâmpago que ilumina todo o céu. Obrigado por fazer parte dessa jornada bíblica. Temos vídeo toda semana. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo.